Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou o pastor e advogado Carlos Eduardo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Nós vamos estar falando nesse vídeo sobre uma pergunta que alguns discípulos fizeram essa semana. Uma vez que eu me converto e entrego a minha vida para Jesus, eu devo continuar orando por arrependimento, sendo que Cristo já morreu morreu na cruz pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. E o mais interessante que esses discípulos fizeram foi que eles chegaram e perguntaram para uma pessoa e ela falou: não, uma vez que você entregou a vida para Jesus, você não precisa mais orar por pedindo perdão pelos seus pecados e se arrepender, né? E aí o que acontece? Essa questão é uma questão séria, porque a pergunta 85 do Catecismo Menor de Westminster vai dizer o seguinte: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição que temos incorrido pelo pecado? Aí a resposta é: para escaparmos da ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós, em Jesus Cristo, exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, como uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Então a pergunta 85, ela diz o seguinte, que nós temos que ter fé em Cristo e uma condição contínua de arrependimento diante de Deus. E nós vamos ver vários versículos na palavra de Deus falando sobre essa questão. Em Atos 3,19, a palavra de Deus vai nos dizer: arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, Atos capítulo 3, verso 19, fala que nós devemos não só nos arrepender, mas também pedir perdão pelos nossos pecados. E em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 vai nos dizer: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então esse texto está falando que a tristeza de Deus, ela opera em nós o arrependimento. É como se ele estivesse dizendo: aquele que de fato nasceu de novo e corresponde aos estímulos da graça, ele se entristece com o pecado e com a velha vida, entendeu? Então, 1 João capítulo 1, verso 9 vai dizer: se dissermos que não temos, o 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E o 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Determinando e delimitando assim que é necessária a confissão diante de Deus para perdão de pecados. Lucas 15, 10 vai dizer: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o arrependimento, ele é um tema tão fundamental e recorrente na palavra de Deus, que em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, a palavra de Deus vai dizer, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende, e pratica as primeiras obras. Porque senão, brevemente virei a ti e tirarei de seu lugar o candelabro, se não se arrependeres. Veja aqui que Deus estava falando para um grupo de salvos, para uma igreja se arrepender porque havia deixado o seu primeiro amor. Então, uma vez que eu me converto a Cristo, o arrependimento e o pedido de perdão de pecados, ele tem que ser uma questão contínua, ao contrário do que vai dizer a hipergraça, que uma vez que Cristo morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros, você não precisa mais pedir perdão e nem se arrepender.
E aí, se na caminhada a pessoa, por exemplo, cometer um adultério, ela mentir, ela ver pornografia, ela brigar, fazer falar um palavrão, ela não precisa se arrepender porque os pecados já estão perdoados. Essa história é muito estranha, porque aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, Deus, através de João, nos informando, né, que aquele que nasceu de novo, e às vezes até uma igreja inteira, tem que se arrepender e voltar ao primeiro amor. Entendeu? Então, a confissão de Westminster, ela ensina na pergunta 85 que o arrependimento e o pedido de perdão dos pecados tem que ser algo contínuo, não como o pressuposto da regeneração, mas sim como fruto da santificação. Ou seja, nós somos regenerados quando cremos em Cristo, entregamos a nossa vida para Jesus. Né? E um fruto de que a pessoa é regenerada será a santificação e continuamente e de forma contínua o arrependimento e pedido de perdão de pecados. Por quê? Porque o arrependimento ele é um fruto da regeneração, né? Ou seja, ele demonstra que o crente, por meio da ação regeneradora do Espírito Santo, se volta de todo o coração para Deus e se dedica a uma vida de separação. Santidade não quer dizer que a pessoa não peca. A palavra santidade no grego quer dizer hagios, ou seja, que ela é separada das rodinhas, né, que conta piada imoral, de gente solteira que fala em adultério, que xinga, né, não significa que a pessoa é perfeita. Então, é importante o arrependimento não como condição da justificação, entendeu? Então, porque embora o arrependimento ele seja um fruto da fé, ele não é apresentado como condição para a justificação, entendeu? A justificação nós sabemos que ela é recebida unicamente pela graça e fé em Cristo Jesus, né? Então, assim o crente que foi regenerado, ele foi justificado, ele anda continuamente em arrependimento, né? O arrependimento também não é um ato que se esgota numa atitude inicial, ou seja, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, não preciso mais me arrepender. Essa é uma prática que ela continua na vida do cristão, entendeu? Conforme nós caminhamos, né, na fé, em santidade diante de Deus, nós temos que ter uma prática constante de renúncia ao pecado. Foi o que Jesus Cristo disse, né? Que nós devemos negar-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus a cada dia. E, em resumo, todo cristão, conforme vai dizer o Catecismo Menor de Westminster, ele precisa andar em arrependimento, e essa é uma marca visível, né, da santificação contínua, da regeneração em seu coração. Ela confirma a evidência de uma vida em Cristo, né, e também, como nós já falamos, ela não é requisito aqui para justificação, entendeu? Então, a prática de orar constantemente, ela é um ato fundamentado na palavra de Deus. E não orar cria, por exemplo, barreiras na nossa comunhão com Deus. Você discutiu com sua esposa, você mentiu, né, bebeu, fumou cigarro, fez alguma coisa que não agradou ao Senhor. O que aquilo vai trazer para você? Culpa, medo, afastamento, um desejo de não ir à igreja, um desejo de não ler Bíblia, não praticar os atos espirituais e os atos de piedade, que é oração, jejum e leitura de palavra, entendeu? Então, para quebrar essa barreira com Deus, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender em tristeza diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, para quebrar essa barreira em nosso coração, porque o pecado não confessado, ele gera culpa, ele gera medo, ele gera dureza de coração, entendeu? E ele quebra a unidade da comunhão no meio do corpo de Cristo, né? O pecado oculto, ele pode gerar desconfiança, ressentimento, ele pode, por exemplo, afetar negativamente as relações interpessoais na igreja, no grupo, no seu casamento, no seu trabalho, entendeu?
E a falta de confissão, de fé e pedido de perdão, ela pode comprometer a sua integridade espiritual, entendeu? O pecado oculto, ele pode te levar cada vez mais para baixo e para distante de Deus, porque Isaías 59, verso 1 e 2 vai falar que a mão de Deus não está encolhida nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. A palavra de Deus, ela é clara em falar sobre isso. Então, a confissão sincera e o arrependimento sincero, eles são imprescindíveis para restaurar a nossa comunhão com Deus e evitar a disciplina espiritual. Ou seja, quem não se arrepende, não pede perdão, então se Deus tem um propósito na vida dele, ele vai passar pelo chicote, pode ter certeza, pelo tratamento de Deus, porque Deus corrige aos seus filhos. E aquele que não é corrigido, Hebreus vai dizer que é um bastardo, entendeu? Então Deus faz isso a fim de sanear, de limpar a vida espiritual do crente. É o próprio Espírito que gera em nosso coração arrependimento, e nós devemos, né, como prática da fé cristã e sinal de que verdadeiramente fomos regenerados em santidade diante de Deus, nós precisamos andar em arrependimento, tomando a nossa cruz para seguir a Jesus a cada dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, né, que gosta de palavra. E se você quiser se aprofundar no conhecimento da palavra, nós temos o nosso curso aqui sobre como estudar a Bíblia sozinho. É uma análise que nós fazemos, né, que passa pelo crivo do pensamento de 2000 anos de pensamento, de construção de pensamentos pelos maiores pensadores. Não é uma conclusão individual minha, eu não invento nada, só passo aquilo que a própria palavra de Deus diz. E se você quiser também participar da nossa comunidade, a nossa comunidade de discípulos, né, nós temos também o nosso link aqui abaixo. Temos o nosso livro Conhecimento de Deus como fundamento para a verdadeira adoração, né? E se você quiser adquirir, nos ajudar no nosso propósito missionário, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.